Estamos gravando, tá? Agradecer aí a presença do Silvio e vamos com tudo, tá? Passa a palavra aí, Silvio. A dieta cetogênica, né, ela foi formulada na década de 1920 pelo corpo médico do Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, onde a primeira opção era o tratamento da epilepsia infantil, principalmente que é chamada da epilepsia refratária. A epilepsia refratária ela é diagnosticada a partir do momento em que o paciente recebe dois tipos diferentes de medicamentos, mas não responde à medicação. A partir daí, então, é diagnosticada a epilepsia refratária, que ela é muito mais comum, principalmente em crianças. Então, a dieta cetogênica ela foi aplicada inicialmente contra a epilepsia refratária infantil. De lá para cá, ela acabou tendo uma série de outras indicações médicas, como, por exemplo, tratamento de obesidade, de diabetes, e também se tornou popular entre as pessoas que desejam perder o peso de uma forma saudável e segura. Tá? Por que isso? Porque a dieta cetogênica, ela tem o potencial de estimular a queima de gordura que se acumula no organismo das pessoas. Tá? E como que isso acontece? Qual é o mecanismo? Como que é indicada essa dieta cetogênica? Como que se monta essa dieta, né? Então, isso aí nós vamos verificar ao longo dos nossos encontros, procurando detalhar o máximo possível para que nós possamos entender melhor e discutir essas questões e outras ao longo dos diversos encontros que nós estamos planejando aqui no nosso grupo Dieta Cetogênica BR. Quando a gente fala de dieta cetogênica, nós temos que primeiro pensar em como nós produzimos energia. A produção de energia vem a partir da ingestão de alimentos, os alimentos mais diversos que nós temos. E os alimentos são compostos principalmente por carboidratos, gorduras e proteínas. Esses são os constituintes básicos dos alimentos. Nós não compramos no supermercado carboidrato, nós não compramos proteína, nós compramos alimento. E o alimento é composto desses tipos de componentes. Dentre eles, o carboidrato é o primeiro a ser consumido. E o excesso do carboidrato que nós ingerimos na nossa dieta, ele é convertido em gorduras lá no fígado. E daí, essa gordura é armazenada no corpo. Tá? Nós chamamos de essas dietas com menos carboidratos, ou também já muito conhecida para as pessoas como dietas low carb. Esse é um primeiro passo que nós podemos dar para minimizar os efeitos prejudiciais da dieta à nossa saúde, que são causados pela sobrecarga na glicose no sangue. Tá? Esses efeitos que nós falamos, efeitos prejudiciais, não são apenas doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, a obesidade, mas também, por exemplo, o envelhecimento precoce. Ele também é uma consequência da sobrecarga da glicose no sangue das pessoas. Quando a gente pega a fração, a parte da carboidratos ingeridos na dieta, e ela se torna mínima, geralmente abaixo de 50 gramas de carboidratos por dia, aí a quantidade da energia, das calorias, começa a vir principalmente da gordura. E o corpo ele vai começar a entrar num estado metabólico diferenciado, que utiliza principalmente ácidos graxos, que são as gorduras, para a produção energética. E esse estado metabólico diferenciado que eu comentei é chamado de cetose. Então, a cetose é um estado metabólico em que o nosso organismo ele produz corpos cetônicos, que são compostos orgânicos numa classe de cetonas, classe química das cetonas, que são, inclusive, biomarcadores que são possíveis de ser detectados, tanto na urina quanto no sangue. Tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar das test strips, a fita de teste, em que é mergulhado na urina e ele dá a quantidade de cetonas presente na urina.
Outra via, como eu já falei, é a medição via sangue, onde também usamos aquelas fitinhas, mas elas são via um aparelhinho similar ao testador da glicose. É o mesmo funcionamento. Quando a gente fala da dieta cetogênica, de onde vem esse nome? Vem exatamente, como já falei, da capacidade de estimular a cetogênese, ou seja, a formação dos corpos cetônicos. Né? Quando nós estamos em cetose ou quando nós estamos em jejum prolongado, esses corpos cetônicos eles vão ser uma fonte importante de energia e boa parte, geralmente 75% ou até mais ou menos, das necessidades energéticas do cérebro são atendidos pelo cetona ou corpo cetônico chamado de acetocetato. Tá? E essas dietas cetogênicas nos deixam no estado constante de cetose como fonte de energia, substituindo a glicose. Temos hoje 3 tipos de corpos cetônicos: o cetacetato, o beta-hidroxibutirato e a cetona. Cada um deles tem uma função, são metabolizados ou não de formas diferentes, mas são esses subprodutos da transformação da gordura em corpos cetônicos. Ok? Bom, aqui vejam que depois que o corpo cetônico é produzido pelo fígado, o fígado é o único órgão que produz corpo cetônico no nosso organismo. Todos os outros demais órgãos e tecidos têm a capacidade de consumir os corpos cetônicos como fonte de energia. Tá? E o cérebro é um deles. Vejam aqui, o corpo cetônico ele é enviado pela corrente sanguínea, onde ele entra nos capilares cerebrais e ele se espalha pelo tecido cerebral. E cada célula cerebral possui os chamados transportadores monocarboxilase, que são os transportadores que pegam o corpo cetônico que está no meio extracelular e traz ele para dentro da célula cerebral. Lá na célula cerebral, nós temos as mitocôndrias. As mitocôndrias são as nossas fontes de usinas de energia que produzem energia necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Tá? Através do que a gente conhece como ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico. Tá? É a mesma coisa. Depois que o corpo cetônico entra na mitocôndria, ela é transformada em acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e produz o ATP, que é a nossa moeda energética, que é utilizada por toda a célula como função de energia. Tá? Isso aqui é uma parte um pouquinho mais técnica e talvez a gente possa detalhar um pouquinho mais no futuro, mas o que nos importa aqui aprender é que o corpo cetônico ele pode penetrar na célula, não só a cerebral, mas outras células, e penetra na mitocôndria, que é a nossa usina de energia, e lá é transformada em ATP, que é a nossa moeda energética. Ok? Bom, então a partir daqui, nós vimos que a origem do nome da dieta cetogênica, né? Os benefícios da dieta cetogênica. Com essa dieta, a gente sabe, por exemplo, que o controle da hipoglicemia é realizado. Normaliza a glicose, previne o hiperinsulinismo, previne a hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol, previne hipertensão arterial, vai melhorar uma série de problemas cardiovasculares, problemas endócrinos e também vai combater a obesidade. Tá? Inclusive por causa desse combate da obesidade, que é a rápida perda de peso de quem pratica a dieta cetogênica, que apela fortemente para o público, para as pessoas, tá? Porque exatamente por isso, a dieta cetogênica, ela produz uma perda rápida do peso, que leva a uma diminuição da resistência à insulina e produz uma regulação dos controladores do apetite a curto prazo. Quem pratica uma dieta cetogênica tem menos apetite
e com isso tem um déficit calórico, e esse déficit calórico induz a perda de peso. É mais ou menos essa aí a sequência de eventos que permite a dieta cetogênica trabalhar. Tá? A partir daí a gente começa a entrar mais detalhes do que é a dieta cetogênica. Tá? Nesse primeiro momento, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, estejam à vontade. Gente, é só ligar o microfone aí e fazer a pergunta, tá? Se não tiver pergunta, daí ele dá prosseguimento e a gente volta no final perguntando. Né? Perfeito. Então, se alguém não tiver pergunta agora, vamos deixar lá para no finalzinho, a gente faz as perguntas e eu esclareço inclusive a nossa pergunta da Rosemary. Bom, então o que é a dieta cetogênica? Né? A dieta cetogênica, que também é chamada de dieta ceto, né? É uma dieta pobre ou uma dieta com zero carboidratos. Mas ela tem uma diferença entre outras dietas pobres de carboidrato, como, por exemplo, a dieta paleo, tá? Porque a dieta cetogênica, ela manipula as proporções de cada nutriente, principalmente a proporção de carboidrato. Acho que você se recorda que eu falei que os alimentos são compostos de carboidratos, gorduras e proteínas. Então, a principal característica da dieta cetogênica é manter os carboidratos numa faixa bem controlada. Tá? Não só também o carboidrato, mas as gorduras, as proteínas, para que, ao longo do processo de transformação do alimento em energia, o corpo utilize a gordura como principal fonte de combustível. Então, os nossos corpos, nossos organismos, eles estão muito habituados a utilizar o carboidrato como combustível. Tá? A gente vai utilizar uma analogia. Nós temos no Brasil o que nós chamamos de veículos flex. Né? O veículo flex ele é o veículo que pode usar mais de um combustível. Mas o nosso organismo ele tem essa capacidade, mas diferentemente do veículo que ele responde prontamente à troca de combustível, o nosso organismo ele se vicia em determinado alimento, determinado combustível. Então, se nós comemos predominantemente carboidratos, nosso organismo se habitua e ele perde parte dessa habilidade de ser flexível e utilizar a gordura como fonte de combustível. Tá? Para que isso aconteça, para que o nosso organismo adquira parte dessa flexibilidade e utilizar a gordura como combustível, nós temos que reduzir a quantidade de carboidratos. Isso funciona como um treino. Então, a partir do momento que nós começamos a ingerir mais gorduras e menos carboidratos, isso vai estimular o corpo a utilizar a gordura combustível, estimula o corpo a entrar em cetose dietética. E essa manipulação ela ocorre de forma bem determinada. Tá? A grande vantagem da dieta cetogênica é que ela não conta calorias, ela conta carboidratos, ela manipula carboidratos. E essa manipulação do carboidrato permite que a gente entre nesse estado metabólico que é chamado de cetose, em que nós utilizamos, então, a gordura como fonte de energia. Tá? A gente tem que pensar também que a dieta cetogênica não é uma moda, ou então não é dieta de moda. Tá? A aplicação dessa dieta demonstrou aos pesquisadores, aos médicos, que essa dieta tinha outros potenciais terapêuticos. E esses benefícios, esses efeitos curativos da cetose foram pesquisados, foram documentados e temos amplas evidências científicas da eficácia da dieta cetogênica. Tá? Então a gente não pode de forma alguma chamar a dieta cetogênica de uma dieta de moda, uma moda. Tá? Nós temos as pessoas que pretendem adotar uma dieta cetogênica, a gente recomenda fortemente que ela seja discutida com o seu médico, com o seu nutricionista, para que ela tenha uma metodologia
ela tem uma forma de aplicar que a gente vai conversar um pouco mais detalhes, nós podemos detalhar melhor como entrar nesse processo, tá? E o resultado é recompensador, tá? Isso eu posso garantir a vocês, certo? Sem falar principalmente dos benefícios da dieta cetogênica, né? A dieta cetogênica, ela promove a perda de peso, ela reduz a gordura corporal, ela vai melhorar os níveis de colesterol bom, que é chamado de colesterol HDL, fazendo um parênteses que não existe colesterol bom ou ruim, existem frações de colesterol, e uma delas é o colesterol HDL, que acabou com esse nome, com essa peixe, né, essa alcunha de bom colesterol. Mas todos os colesterol têm uma função no nosso organismo. A dieta cetogênica também reduz os triglicéridos na nossa corrente sanguínea. Ela é anti-inflamatória. Eu acho que aí também foi o interesse da Rosemary, né, que ela começou a aplicar a dieta cetogênica com, inclusive, de desinflamar o organismo. Né? A dieta cetogênica ela é anti-hipertensiva também. Ela permite aumentar a massa muscular. Ela reduz o apetite, porque ela traz saciedade ao longo do dia em quem está praticando a dieta cetogênica. Ela reduz a insulina sanguínea e, depois que o corpo já está adaptado à dieta cetogênica, ela permite ter uma energia constante ao longo do dia, sem aquelas flutuações da dieta padrão ocidental. Por exemplo, muito comum na dieta padrão, a pessoa se alimentar, passa 1 hora, 2 horas, já está faminta. Então, isso aí são picos, oscilações, flutuações da energia. Isso não existe na dieta cetogênica, o que é um grande bônus, vamos dizer assim, certo? Dieta cetogênica, como falei, ela começou lá na década de 1920 nos Estados Unidos. De lá para cá, várias vertentes, vários sabores, digamos assim, da dieta cetogênicas foram desenvolvidas, foram estabelecidos. Tá? A dieta padrão, que foi desenvolvida lá no Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, é chamada de dieta cetogênica padrão, a Standard Ketogenic Diet. E de lá foram feitas outras variações dessa dieta, que a gente vai falar em outros encontros aqui. Nós vamos detalhar, vamos falar mais deles, quais são as aplicações, quais são os objetivos de cada uma dessas variações da dieta cetogênica. Tá? Uma coisa que eu quero também chamar a atenção é que essas nomenclaturas não são padronizadas. Então, muitas vezes, o que um autor, uma instituição, dá um determinado nome, pode ser qualquer um desses aqui. Porque, como eu falei, não existe uma padronização, uma estandardização dessas dietas cetogênicas. Tá? Essa lista de variações de dietas cetogênicas, eu me baseei na lista do site diabetes.co.uk, que é uma instituição lá do Reino Unido, na Inglaterra. Tá? Mas se você consultar outro site, outro autor, pode ver esses nomes. Então, acho que nesse momento não importa a gente se fixar muito nesses nomes, porque apesar de eles terem uma função, uma descrição bem definida, o nome pode variar. Ok? Então, aí, como falei já várias vezes, a gente vai detalhar mais isso em outros slides, nós vamos, outros encontros, vamos falar mais sobre esses tipos de temas, vários tipos de tema, podemos falar como entrar numa dieta cetogênica, e fica o convite, então, para que todos vocês atendam as nossas futuras convocações de lives aqui no grupo. Certo, Alexandre? É isso aí, a introdução é um acolhimento inicial, né? É um acolhimento inicial, as primeiras dúvidas e uma convocação para o autodidatismo, né? Para seguir com a gente, para poder interagir cada vez mais. A gente vai dar recomendação de livro, a gente vai dar recomendação de documentário, a gente vai debater livro, documentários. E tem só o início, né? O fim a gente vai adentrar 2024 desembaraçando esse assunto aí, né? Aprofundando cada vez mais. Essa é a ideia.
Exatamente. Bom, se alguém quiser algum contato comigo, vocês podem entrar pelo próprio grupo ou no Telegram. Esse aqui é meu contato no Telegram, tá? E também é o contato do Instagram, tá? Eu não estou ativo no Instagram, mas eu atendo se alguém me chamar diretamente lá, não é problema, ok? Beleza. Então vamos fazer as dúvidas aí, né? A Rose e a Graça também tinham várias dúvidas. Oi, então eu não sei se você vai focar isso nos próximos dias, mas aí a minha dúvida era que eu tinha já desde o início. O que é que se pode comer? O que é que se come nessa dieta? Certo. Bom, eu acho que esse aí é um tema um pouquinho longo, viu, Graça, tá? A gente teria que, talvez, reservar A gente pode ter um print lá no grupo, né? Inicial. Eu acho que até já tem, no grupo velho, tinha isso daí, o rapaz tinha colocado um print lá, que seria uma listinha, digamos assim, né? E Isso. como base, né? Como base, entendeu? Uma listinha. Porque ali tem os grupos, tá? Agora, os grupos alimentares e os tipos alimentares. Mas a questão também eu entendo que não é só os tipos de alimento, também eu acho que a quantidade vai fazer a diferença, né, Silvio? Porque Faz toda a diferença. Para dar as 50 calorias, eu imagino que a porção do carboidrato deva ser talvez 1/4 do prato ou 1/5 do prato, sei lá. E não é todo tipo de carboidrato também, né? Tem carboidratos e carboidratos. Bom, quanto a isso aí depois, eu posso compartilhar no grupo a minha listinha de alimentos também, tá? Mas, Beleza. Graça, respondendo a sua pergunta, e também frisando que eu já falei, reforçando o que o Alexandre também falou, tá? A dieta cetogênica não é uma questão de só tipos de alimentos, mas a composição e a proporção. Eu comentei lá na nossa apresentação aqui que a dieta cetogênica tem muito mais a ver a manipulação da composição da dieta, ou seja, quantidade ou proporção de proteínas, de carboidratos e gorduras. Esse é o core, é o aspecto principal da dieta cetogênica. Se a gente não se atenta a essa questão, a dieta cetogênica ela se transforma em uma dieta de baixo carboidrato, uma dieta low carb. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que falar é qual é a composição e a proporção dos alimentos dentro da dieta. Não é uma questão só de falar de tipos de alimento, de receitas, é uma questão também de cumprir, de observar essa proporção de tipos de alimentos, tipos de componentes dos alimentos da dieta, tá? Então, eu pretendo, ao longo do tempo, ao longo dos dias aí, compartilhar isso e deixar claro, vamos fazer pequenos snapshots da palestra de hoje e também vou intercalar com os tipos de alimentos. Eu acho que ao longo desses snapshots possa ficar um pouquinho mais claro dos tipos de alimentos e como comer, tá? Então é algo que é um tema para uma palestra própria, uma live própria, porque não é possível em poucos minutos detalhar de uma forma clara esse tipo de questão, tá ok? Tem uma coisa também, Silvio, que é o seguinte, por exemplo, essa abordagem é a abordagem da construção do prato, né? E usando a tua linguagem aí, a manipulação, né, dos grupos alimentares, né? Havendo esse entendimento, né, que é a parte teórica, eu acho que esse entendimento teórico ele se complementa depois com alguns exemplos, uns prints dos pratos. Então, por exemplo, o que é uma refeição típica, né? Então, exemplo, prato 1, prato 2, prato 3. À medida que a pessoa vai vendo a parte culinária, né? A parte, digamos, da cozinha, é o que eu quero dizer assim, não é como fazer o alimento, né? Porque aí é culinária, mas o alimento pronto, né? A foto do prato, ele é a testemunha viva da teoria que está por trás da montagem daquele prato. Então, é uma outra forma de estudar o assunto, né?
Sim. Né? Se fosse lá na velha medicina, seria o estudo de caso, né? Fulano está com sintoma A, B, C, tarará. Aí faz o estudo de caso. Na nossa situação aqui, o estudo de caso vamos olhar esse prato, né? Que é o prato. Aí analisa o prato, vai ver por que ele é um prato salutogênico, se ele é melhor no almoço, se ele é melhor na janta, se tem alguma restrição. E café da manhã também. Como é que a gente resolve a situação do café da manhã cetogênico, né? Aí faria todas as refeições cetogênicas. Por isso, Graça, eu acho que vai evoluir. Essa sua pergunta ela é tão em cima do lance que ela vai derivar daqui para frente, entendeu? Nós vamos começar a falar bastante sobre isso daqui para frente. Eu tenho total interesse, mas eu sou meio ruim de culinária. Eu sou aquela coisa do homem típico, né, brasileiro, né, meia idade, né? Então eu quero saber a foto, quero ver o negócio pronto. Se tivesse a quentinha, melhor ainda, né? Se tivesse pronto. Não, é possível. É possível fazer uma quentinha cetogênica. É só saber como preparar o alimento e respeitar as proporções entre eles. E tem uma outra coisa também que não foi falada ainda, mas a gente pode abordar também ao longo do tempo, que é o seguinte: tem a parte da comida pronta, que é o que a gente vê, que é o alimento no prato, e tem o que a gente não vê, que é a quantidade de sal, o tipo do óleo que foi usado, e etc, etc, etc. Aí já entrando também na questão da alimentação saudável. Então tem o que você vê e tem o que você não vê, né? Mas as duas coisas compõem o resultado final, né, Silvio? Exatamente. Então isso aí é muito importante também. Sem falar também que você não comentou aí, também a gente vai falar para frente, o grau de processamento do alimento que você ingere também é fundamental, é muito importante. Tá? Quanto mais nós ingerimos alimento natura, comida de verdade, melhor mais fácil você atinge o estado da cetose, melhor você aproveita dos benefícios dela. Então isso aí é algo que a gente vai detalhar mais para frente. Maravilha. Beleza. E a Rose? E a questão que ela colocou lá no grupo lá, né, dela? Eu vou ler a dúvida da Rose aqui, tá? A Rose escreveu pra gente. A minha dúvida é, quando a intenção é desinflamar e não perder o peso por consequência, o que podemos fazer? Eu perdi peso retirando, não por completo, o glúten, leite, açúcar. Me fez muito bem. Mas eu já tinha 46 quilos e agora não consigo sair dos 43 quilos. Tenho 1,60 m de altura, gostaria de ter mais apetite. Como posso ganhar peso com a dieta cetogênica? Bom, a questão que a Rose levanta para a gente aqui, ela vem exatamente de encontro a um dos benefícios da dieta cetogênica, que é a redução do apetite. Então, a pessoa que pratica uma dieta cetogênica, embora eu entenda que você não tenha exatamente seguido uma dieta cetogênica, mas provavelmente numa dieta de baixo carboidrato, né, Rose? Ela se mostrou muito saciante. Muito... Pode falar, desculpa. Na verdade, eu não segui exatamente a dieta cetogênica, não, mas eu tenho interesse em seguir justamente por conta da desinflamação, né, dos benefícios. Eu imaginei mesmo, né? Porque, como você falou que não retirou por completo alguns grupos de alimentos, então provavelmente realmente você não seguiu uma dieta cetogênica, mas sim uma dieta low carb, tá? Você reduziu muito a quantidade de carboidratos, mas não foi realmente um dos tipos da dieta cetogênica que você acabou seguindo, tá? Mas você colheu os benefícios. Provavelmente você teve uma desinflamação, você perdeu líquido que estava retido no seu organismo, por isso você também perdeu peso, tá? Então, a dieta cetogênica, ela permite, sim, o ganho de peso, através do ganho da massa muscular. Mas aí, nós temos que sair, por exemplo, da dieta cetogênica padrão e para a dieta cetogênica direcionada, a target, que a gente chama, a dieta target, tá? Onde nós estamos direcionando os benefícios da dieta cetogênica para o ganho da massa magra,
Isso vai permitir o aumento do peso. Porque no momento, acredito que você não queira ganhar gordura, certo? Você quer ganhar massa magra, músculo. E aí sim você vai ter uma versão de uma dieta cetogênica desinflamatória. Porque o excesso de gordura no organismo, ele é altamente inflamatório. Então, se você está perseguindo esse objetivo da desinflamação, então necessariamente você tem que perder gordura. E para perder gordura, você tem que controlar o tipo de alimento que você ingere. A dieta cetogênica direcionada, que a gente chama da dieta, como falei para você, a dieta cetogênica direcionada, a Targeted Ketogenic Diet, aí aumenta-se a quantidade de proteínas para que você possa, também com outras mudanças de estilo de vida, como, por exemplo, prática de exercícios, o controle do sono, do estresse, isso resulte no ganho de massa magra que você tanto almeja. Tá? Então, não é assim uma questão só de seguir a dieta padrão. Nós temos que ir para a dieta cetogênica direcionada, tá bom? Mas respondendo, é possível sim, é possível ganhar peso na dieta cetogênica, tá? Eu entendi. Muito obrigada. Não sei se ficou clara a minha resposta. Se você tiver alguma observação sobre o que eu falei, seja à vontade. Eu queria fazer um adendo aí para tirar uma dúvida com a Rose. Se você hoje em dia já faz algum tipo de caminhada ou alguma musculação ou pilates, se você tem alguma... Eu iniciei agora musculação, né? Porque para mim, eu vejo assim que pro meu caso tem que ser musculação mesmo, porque para poder ganhar massa, né? É exatamente essa a minha intenção, mas que eu vejo também que é muito difícil, até mesmo por conta da idade, né? Que eu não sou tão jovenzinha mais, mas essa é a intenção. O doutor Uronal, depois você pesquisa aí, Rosemary, na eu internet. Sei qual que é, eu conheço. Então, o doutor Uronal, ele é baixinho, troncudinho, ele é halterofilista, cara. Tem 75 anos, começou a fazer. Mas o halterofilismo que ele faz é dentro disso aí que o Silvio orientou. Ele é a alimentação anti-inflamatória, por um lado, né? Redução de gordura, e a hipertrofia por outro lado, entendeu? Aí é o melhor dos dois mundos. É o aumento da massa magra e desinflamação. Se você adaptou a dieta cetogênica, porque tira glúten, tira leite, tira caseína, tira isso tudo, é porque o teu corpo, a tua genética pede isso. Então, ok, você está no caminho certo. Agora, com a proteína, o aumento da proteína, né, que é esse turbo target aí que ele está explicando, você vai se dar bem na malhação também, porque a proteína, a malhação é isso. Vai interagir com a proteína que você está comendo, vitaminas também, tudo mais, e aí você ganha massa, entendeu? Então, não se liga nesse negócio de idade, não. Que você não tem cara de ter 70 e poucos anos de idade, igual o Ronald, tá? Você não tem cara, não. Esquece isso, minha filha. Vai com tudo que vai dar certo. Tá certo. O autor é Bob Belmontec, exatamente. Esse aqui, o autor, ele já tinha nessa época aqui, ele tirou foto, por volta de 65 anos de idade. E ele praticava basicamente a dieta cetogênica, tá? Uhum. E ele tinha uma rotina de exercícios, né? Que ele detalha nesse livro aqui os exercícios que ele praticava na sua prática diária junto com um profissional de educação física, tá? Uhum. Então, voltando àquela questão, é muito possível, sim, ganhar peso, massa muscular, na dieta cetogênica, tá? Animou, Rose? Animou? Sim, é porque, geralmente, assim, na maioria dos casos, na maioria das vezes, a gente só vê a intenção de perca de peso, né? E no meu caso não é. É muito raro o caso que queira ganhar. Não, mas ele explicou, a proteína está associada ao aumento de massa, a hipertrofia, aumento de músculo, a proteína, pô. Se você não tem proteína, como é que você constrói músculo? Como é que Exatamente. Você constrói, né?
Então, você tem está que... no caminho certo. Está no caminho certo, entendeu? Entendi. Obrigada. Então, gente, ao longo dessa semana aí, que agora a gente tem que também assim, entender o seguinte: nós estamos no final do ano, né? Tem as celebrações e tal. O Silvio tem os compromissos dele e tal. A gente não está aqui para cobrar, para acelerar, nem nada. Mas, na medida do que ele for liberando, óbvio que a gente vai construindo perguntas em cima do que ele vai liberando. Então, dependendo do... E eu também, mesma coisa, né? E, aliás, todos nós, né? Quem quiser compartilhar assuntos lá no grupo e tudo, é sempre bem-vindo, tá? Eu digo assim, por causa do ritmo, eu não sei nem ainda quando é que a gente vai marcar a próxima, né, Silvio? Por enquanto, acho que a gente vai abastecer o grupo nesses cortezinhos aí que você vai fazer, né? Um comentário aqui ou ali, uma sugestão de leitura. E a gente vai tentar caminhar para uma próxima data. Vamos tentar ver um horário mais compatível com todo mundo. Beleza? Aí eu vou editar agora essa nossa gravação de hoje, vou disponibilizar no YouTube. E, de qualquer forma, a gente agradece a presença aí de vocês, né? E com esse compromisso, tá, meninas? Daqui para frente, continuar a caminhada. A Rose vai voltar outras vezes, vai narrar os resultados que ela está obtendo. Graça vai voltar outras vezes, vai narrar os resultados que está obtendo. E assim a gente vai incentivar que mais pessoas façam a dieta, né? E vocês que estão aqui hoje, estão acompanhando de pertinho, amanhã ou depois estão se tornando aí referências dentro da comunidade, como se fossem ADMs, né? Dentro da comunidade, né? Pessoas que a gente vai confiando com a presença diária, a gente vai confiando, e aí se torna uma referência, entendeu? É isso que a gente quer. Uma comunidade que saiba lidar com os assuntos, né? O Silvio está se propondo a fazer todo um trabalho, toda uma educação, mas o que ocorre na prática é transferência de conhecimento, né? Então, as pessoas que vão também aprendendo na prática vão compartilhando o seu sucesso, e esses depoimentos, eles funcionam como um turbo, é um elixir para a comunidade. Quanto mais gente falando, eu fiz, deu certo, e eu estou usando isso aí da forma correta, com orientação do Silvio e tudo mais, mais a gente se transformar a comunidade em caso de sucesso, tá? Porque daqui a pouco vai começar a chegar a legião dos gordinhos, a legião, daqui a pouco vai começar. O grupo vai começando a se tornar conhecido. Então, hoje foi falar de hipertrofia, hoje sugerimos a questão da foto dos pratos como metodologia, e a gente vai bolando as estratégias didáticas aqui melhores para que quando chegar a tropa, a gente saiba como atender, melhor atender. Para uma palestra inicial, está excelente, espetacular, tá? Porque a informação está exata, está correta. Daqui para frente, who knows, né? Quer dizer, daqui para frente, conforme aumentar o interesse, a gente aumenta o grau, né, de gamificação da comunidade. O material didático, instrucional, vai numa crescente. Então, espero que vocês entendam isso e, mais do que tudo, ajudem a gente nesse crescente, entendeu? E quem quiser ser voluntário aí lá no grupo, a gente coloca como ADM também. Qual que é o papel do ADM? Controlar spam, né? Atender dúvidas eventuais. É isso, né? Quem quiser construir colaborativamente esse trabalho com a gente, é só vir no privado e aí a gente traz para dentro do colegiado, beleza? A ideia aqui é não ser menos passivo possível. A ideia é proatividade. Esse aqui é o valor da comunidade, tá? Perfeito. É isso, gente. Um beijo para todos aí, tá, Silvio? Gratidão. Depois que eu editar, eu compartilho. Show? Show, fechou. Valeu.